Hoje, no mundo se celebra o Dia de Conscientização contra a violência às pessoas idosas. Uma data muito importante, significativa, não poderia deixar de mencionar. Faço questão de tornar célebres estes acontecimentos que marcam, de alguma forma, a evolução humana. Lutar contra a violência praticada ao idoso é um dever cristão, mas antes de qualquer coisa, é um dever humano. Em nosso país, todos os anos, são mais de 100 mil denúncias contra a violência praticada aos idosos. A pessoa que sofreu violência ou alguém denuncia. 100 mil é um número elevado, mas, segundo as estatísticas, significam menos de 10% de toda a violência que é praticada e não chega a ser denunciada. A vítima da violência, um idoso, uma idosa, nem sempre tem condições de chegar até os meios que os levarão a uma delegacia, a um processo. Então a pessoa sofre a violência, mas ela se cala, não há quem a defenda, não há quem fale por ela. Portanto, 100 mil é um pingo num oceano de violência contra pessoas que muitas vezes moram com a família, outras vezes na casa de repouso. Mas também a violência se dá, não é apenas de forma física. Existe a violência de pessoas que sequestram o dinheiro de seus pais, de seus avós, ficam com a aposentadoria deles, vão retirar no banco e não repassam. Então o idoso, que recebe muitas vezes uma pensão diminuta, não tem direito a ter o dinheiro em sua mão. Então fica completamente dependente de outros, seja de filhos, de netos, às vezes de sobrinhos. E até nas casas de repouso, nas casas nós chamamos de asilos, esta realidade se repete. Então todo o dinheiro, toda a pensão que o idoso tem, vai para a manutenção dele na casa. Nós visitamos regularmente essas casas e nem sempre encontramos ali, eu digo nós, os padres, os agentes, nem sempre encontramos ali situação que condiz com a dignidade humana. Às vezes a questão da higiene, às vezes a questão da própria disposição dos quartos, muita gente num quarto só. E às vezes a alimentação insuficiente, pouco variada. Mas também ainda existe este preconceito contra o idoso, e nós chamamos de etarismo. Etarismo não é um preconceito só contra a idade do idoso, mas é contra a idade de uma forma geral. Então, por exemplo, há lugares que proíbem a entrada de crianças, restaurantes que dizem: não aceitamos crianças. Hoje aceitam cachorro, gato, cobra, passarinho, periquito, papagaio, mas em alguns lugares crianças não são aceitas. É um preconceito etarista. E às vezes preconceito contra jovens, por conta da sua pouca idade. Não conseguem um lugar no mercado de trabalho. Mas o preconceito que mais sobressai é contra o idoso. O livro do Levítico, em sintonia com toda a tradição bíblica, diz assim: que você fique em pé na presença de um idoso, para mostrar respeito. Se um idoso se aproxima de você, fique em pé, para mostrar respeito. Porque aquela pessoa tem uma história de vida que você jamais vai conseguir compreender.
ela traz como fruto da sua experiência de vida marcas que são indeléveis. E a Bíblia ainda nos diz, no livro dos Provérbios: não humilhe o seu pai quando ele perder o juízo. Não desobedeça a sua mãe quando ela não tiver forças de te alcançar. Porque a mãe ia atrás para bater, né? Mas ficou velha, não pode mais correr atrás. Então, não desobedeça a sua mãe quando ela já não tiver mais força para te alcançar. Por quê? Porque Deus vê e Ele vai fazer a você aquilo que você não fez aos seus pais. Mas enfim, não é uma ameaça, mas é um alerta. Isso me vem à cabeça hoje por conta de que nós, nesse nosso mundo chamado pós-moderno, fluido, as nossas relações estão cada vez mais instáveis. E pessoas que não têm uma utilidade pragmática, pronta, são descartáveis, como uma geladeira que já não funciona, um celular que ficou desatualizado. Assim também as pessoas são tratadas hoje. Então, deficientes físicos, deficientes mentais, pessoas que tragam qualquer marca que as impossibilite de agir plenamente no contexto social, mas especialmente os idosos. Há esta filosofia do descarte. Se não pode ser útil, não pode atrapalhar a minha vida. No passado não foi assim, porque a vida era muito diferente. Nós ficávamos mais tempo em casa, não havia tantas distrações, e os idosos normalmente morriam na própria cama, na sua casa, no quarto principal da casa, cercados pela família. Mas hoje nós trabalhamos muito, saímos muito de casa. Os apartamentos aqui em São Paulo estão cada vez menores. Hoje se fala em estúdios de 27 metros quadrados, mas ali às vezes moram famílias de 4 pessoas, em 27 metros quadrados. Pai, mãe, 2 filhos. Não tem lugar para um idoso. E assim por diante. Nós sabemos, nós somos na verdade frutos de uma sociedade que é discriminatória, uma sociedade que é excludente, uma sociedade cujos valores são marcados não pela vontade de Deus, mas pelos instintos de sobrevivência, de poder, de prestígio. Então as pessoas fazem qualquer coisa para garantir um lugar nessa sociedade desigual e injusta. Mas nós precisamos tomar este cuidado com as pessoas que de alguma forma dependem de nós. E hoje de forma especial e particular, os idosos. A igreja celebra na festa de hoje a Santíssima Trindade. Tanto já se falou a respeito e tanto há que se dizer. O próprio Jesus, ao olhar para os seus discípulos e depois de ter revelado a ele tantas coisas, vai dizer: eu tenho ainda tantas coisas para dizer para vocês, mas vocês não podem compreender agora. Quando alguém fala alguma coisa que não faz parte do nosso mundo intelectual, passa por cima da nossa cabeça, né? A gente não entende, portanto não guarda, não faz sentido, então não adianta falar. Com as crianças, tenho dito para vocês, quando elas perguntam alguma coisa, é hora de sentar e falar sobre sexo, sobre drogas, sobre religião. A criança perguntou, nós temos que estar preparados para sentar e conversar com a criança sobre aquela sua necessidade, sobre aquela sua demanda. É um momento propício de aprendizado. Assim Deus faz conosco. Olha a evolução humana. São 65 mil anos, pelo menos, que nós temos este formato chamado humanoide. Saímos do mundo animal, selvagem, e a nossa aparência era semelhante à das feras, e devagarzinho, dezenas de milhares de anos, Deus se tem revelado a nós. E a cada momento da nossa evolução,
nós aprendemos algo mais de Deus. Ele nos revela à medida em que somos capazes de compreender. Portanto, eu posso dizer sem sombra de dúvida, hoje nós sabemos mais sobre Deus do que os apóstolos de Jesus. Hoje nós temos capacidade de compreender melhor o Espírito que nos move. Podemos hoje falar de uma Santíssima Trindade, que era algo absolutamente incompreensível para os homens daquela época. Podemos falar de ressurreição, é coisa que para eles não fazia sentido nenhum, porque nunca tinham feito a experiência, não estava catalogada na sua mentalidade. A Santíssima Trindade é o mistério divino. Não nos cabe desvendar. E uma coisa que me harmoniza, que me tranquiliza, é saber que toda a eternidade não será suficiente para esgotar o conhecimento de Deus. Então, eternamente nós estaremos aprendendo coisa de Deus. Não é só o que nós aprendemos nessa vida, mas é para a eternidade. Deus não se deixa abarcar. Deus não se deixa conhecer na sua plenitude, mas Ele vai se revelando à medida em que nos aproximamos, à medida em que vamos penetrando o seu mistério. Mas eu repito, nunca esgotaremos a possibilidade de o conhecer. Portanto, a vida eterna será para nós sempre uma aventura. Quando a gente fala assim, descanse em paz, a impressão que dá é que depois da morte a gente fica sentado, vendo televisão ou fazendo tricô. Não, esse descanso significa o aprofundamento no ser de Deus. Toda a eternidade nós estaremos penetrando o seu mistério. E começamos aqui. Penetra-se no mistério divino a partir da contemplação da sua santidade. Nós contemplamos o mistério de Deus. Como eu disse, nós não o desvendamos, nós o contemplamos. Mistério aqui não pode ser entendido como um enigma. Esses filmes da Agatha Christie, esses filmes de detetive que a pessoa tem que descobrir quem matou, é um enigma. Não se trata disso. Mistério não é algo para ser desvendado, mas eu insisto em dizer, é para ser contemplado e assim fazer parte do mistério de Deus. Falamos em 3 pessoas distintas, cada um com a sua personalidade. Nós só conhecemos essas coisas por causa de Jesus, foi Ele que nos ensinou isso. O Pai, e aqui é bom que se entenda, não é aquele que é mais velho, como se nós estivéssemos em nossa situação humana, né? Que a gente vai envelhecendo, o cabelo vai caindo, ficando branco. Então Deus não passa por esse processo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm a mesma natureza divina, portanto são eternos, eles não envelhecem, eles não mudam. Não existe entre eles uma hierarquia. O Pai é mais poderoso que o Filho mais poderoso que o Espírito. Não existe hierarquia de poder entre eles, mas de funcionalidade. O Pai, nós ouvimos na primeira leitura, tão lindo, é aquele que cria. E uma das frases mais inspiradoras dessa leitura é o autor sagrado dizendo: ele brincava com a criação, colocando limites ao mar, colocando a abóboda celeste que protege a terra, a nossa atmosfera, e Deus sentia prazer, o Pai, de criar todas as coisas. E se pegarmos o livro do Gênesis, do começo ao fim, mas especialmente o primeiro capítulo, nós vamos ver com que cuidado Deus pensou em todas as coisas. O trabalho dignifica a nossa humanidade. O trabalho tem que nos dar prazer. Mas é que o trabalho no nosso mundo
se tornou mercadoria. Então nós vendemos o nosso trabalho, né? Nossa força de trabalho. Então nós fazemos qualquer coisa. Vendemos porque nós precisamos comer, nos vestir, precisamos de carro, precisamos de educação e tantas coisas. Então vendemos a força de trabalho. E o trabalho às vezes se torna uma opressão. O trabalho se torna um castigo. Porque nós somos muitas vezes obrigados a fazer aquilo que nós não gostamos, não queremos. Mas precisamos vender a nossa força de trabalho, a nossa inteligência. Para Deus, que conta com o trabalho humano, para que a sua obra tenha continuidade, a nossa alegria, a nossa realização está no trabalho. Então é por isso que, felizmente, hoje, talvez mais do que antes, nós temos condições de escolher. Passamos por períodos terríveis na história, escravidão, por exemplo, mas também nas famílias, os pais é que escolhiam o que é que os filhos deviam ser. E quando um rapaz ou uma moça queria trocar de curso na faculdade, era um escândalo. O trabalho tem que dar satisfação e a pessoa precisa se reconhecer também naquilo que faz. O nosso trabalho, muitas vezes, é para nós como que uma nuvem. Então nós não vemos o resultado do nosso trabalho. Então um operário, alguém que trabalha numa fábrica, ele faz uma peça, ele só trabalha ali. O carro, que é o produto final do seu trabalho, não é obra sua, não pertence de nenhuma maneira a ele. Então sempre vem uma frustração por conta dessa quebra do nosso poder criativo, da satisfação que temos de fazer alguma coisa. Quando uma pessoa cozinha para quem ela ama, e ela acorda cedo para ir ao mercado, fazer as compras que ela quer, ela prepara todas as coisas pacientemente, corta os cubinhos, põe a comida no tempero certo, arruma a mesa, abre uma garrafa de vinho e as pessoas vêm comer. Qual é a satisfação dessa pessoa? Alegria de ver a família ali comendo. Ninguém nem elogia. Ô mãe, hoje ninguém nem fala. Mas ela está feliz porque ela vê o resultado do seu trabalho. As pessoas a valorizam. No mundo capitalista, no mundo atual, o resultado do nosso trabalho é reconhecido pelo dinheiro, pelo salário que nós recebemos. Mas eu tenho a impressão que se eu perguntar aqui, quem está feliz com o seu salário? Quem está satisfeito com o que ganha? Talvez muita gente não se manifestasse. Tudo isso é importante para dizer, o Pai que criou o mundo e que criou a todos nós, nos fez para a felicidade, nos fez para que nós tivéssemos esta alegria de brincar com a vida. E se a vida se tornou séria demais, triste, não é culpa de Deus. O seu plano não é esse. O Filho, nós o conhecemos e sabemos o seu nome. O nome do Pai nós não sabemos. Deus é aquele que é. O Pai nunca revelou o seu nome. O Filho se chama Jesus Cristo. Ele o revelou a nós. A criação de Deus, por conta do pecado, se perdeu. Era preciso que fosse resgatada. E Deus não fez isso, o Pai, de forma imperial, ditatorial. Eu vou acabar com todos vocês e começar tudo de novo. Não. O Pai nos ama. Então Ele manda o Filho para resgatar, para trazer de volta para Ele a sua criação. Esse é o papel de Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador. Por isso é que nós buscamos a Jesus. Por isso é que precisamos conhecê-lo. Por isso é que nós o amamos como seus discípulos. Porque Ele traz a verdade. Ele se fez caminho. Ele é o duto pelo qual nos chega a vida. O sentido da vida nos vem por Jesus, que nos fala da eternidade, que nos ensina o caminho do céu. Conhecer Jesus, portanto, é a condição da nossa salvação.
O Filho é esse que veio para resgatar. E o preço que ele pagou pelo resgate foi o seu sangue. Por isso a gente não pode esquecer do sacrifício de Cristo. Na cruz, marcada pelo seu sangue, pedaços da sua carne, os pelos da sua barba que foram arrancados, a cruz é o sinal, o preço que Deus, na pessoa de Jesus, pagou pelo nosso resgate. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O preço foi o seu sangue. Por isso que a missa é chamada de sacrifício, sacrifício da missa. E o vinho para nós é o próprio sangue derramado de Jesus, e o pão é a sua carne macerada, a sua carne dada pela nossa salvação. Então a missa para nós pode ter música, pode bater palma ou não pode. O padre pode ser um super astro ou um coitado, mas a missa sempre será o memorial do sacrifício que o Filho fez para o perdão dos nossos pecados, para o resgate da nossa vida, para que a criação voltasse ao seu Criador. E o Espírito Santo é esse que santifica, como Jesus disse hoje. O Espírito vai lembrar vocês dessas coisas. O Espírito vai trazer revelação para vocês. Sem o Espírito, e nós cantamos isso domingo passado, festa de Pentecostes, não há vivente. Sem o Espírito não há paciência, não há misericórdia, não há compaixão. Sem o Espírito a nossa vida fica sem sentido. É o Espírito que nos faz levantar depois de uma queda. É o Espírito que vem e nos diz assim interiormente: continua, espera pelo dia de amanhã. Quem sabe o que o futuro lhe trará? Não desista. Quando a gente não é capaz de conversar, quando a gente não é capaz de se colocar no lugar do outro, quando a gente parte para a violência, para a brutalidade, é porque a gente sufocou o Espírito que está dentro de nós. A gente se recusa a ouvir a sua voz. Esses dias, o governo de Israel bombardeou a capital de uma grande nação. Uma nação que tem artefatos nucleares. Jogar uma bomba numa cidade onde existem crianças, idosos, jovens, idosos, pessoas trabalhando, é um ato criminoso. Chama-se crime de guerra. Você não mira um alvo militar. Você quer quebrar a resistência matando pessoas. A guerra é assim. Quando começa, não há como parar, não há como segurar a sanha das pessoas. Significa que o Espírito foi silenciado. Significa que a voz de Deus foi tapada, foi excluída. A guerra sempre será sinal da ausência de Deus. A guerra sempre será um sinal da incapacidade humana de reconhecer a presença de Deus no mundo. Deus, no seu mistério, nunca exclui ninguém. E se vocês não se lembrarem de nada do que eu falei aqui hoje, guardem pelo menos isso. O mistério de Deus abraça a todo aquele que o procura na sinceridade do seu coração. Não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa o que você deixou de fazer. Você procurou a Deus, Ele se deixa encontrar, Ele te abraça e você penetra, faz parte do mistério dele. É por isso que pessoas que são assim espiritualizadas, elas têm uma visão diferente do mundo. Então, a sedução do mundo não as atrai como atrai a pessoas que não conhecem a Deus e que não buscam a verdade. Então, diante do desejo do prestígio, do desejo de dominar os outros, de exercer violência, a pessoa que está imersa no mistério de Deus, ela consegue ter uma visão
dos acontecimentos. Ela consegue relativizar as coisas. Porque Deus nos ensinou que o amor é mais forte, que a vida pode vencer a morte, que os gestos de carinho, de delicadeza, de acolhimento podem mudar o mundo.